Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, verso 11. Na eternidade, muito antes de Gênesis 1:1, o universo não tinha ainda nascido e a criação existia apenas na mente do Criador. Em sua soberana majestade, Deus habitava só. Referimos-nos àquele período distante, anterior à criação dos céus e da terra. Porém, mesmo naquele tempo, se é que se poderia chamá-lo de tempo, Deus era soberano. Poderia criar ou deixar de criar, segundo o seu prazer. Poderia ter criado desta ou daquela maneira. Poderia criar um mundo ou milhões de mundos. E quem havia para resistir à sua vontade? Poderia ter trazido à existência milhões de criaturas, colocando-as em condições de absoluta igualdade, dotando-as com as mesmas faculdades e dispondo-as no mesmo meio ambiente. Ou poderia criar milhões de criaturas, cada qual diferente das demais, nada possuindo em comum, senão o fato de terem sido criadas. E quem havia para desafiar esse direito de Deus? Se lhe aprouvesse, poderia ter trazido à existência um mundo tão imenso que suas dimensões ultrapassariam totalmente os cálculos finitos. E se assim ele se dispusesse, poderia criar um organismo tão pequeno que nem sequer o mais poderoso microscópio poderia revelar a sua existência aos olhos humanos. Ele tinha o soberano direito de criar, por um lado, os nobres serafins para refulgirem ao redor do seu trono e, por outro lado, o minúsculo inseto que morre à mesma hora em que nasce. Se o Deus onipotente ordenou que exista vasta gradação e graduação no seu universo, desde o serafim mais elevado até o réptil, desde os planetas nos seus cursos até os átomos, desde o macrocosmo até o microcosmo, ao invés de uma completa uniformidade, quem haveria para questionar o seu soberano beneplácito? Pense, pois, no exercício da soberania de Deus muito tempo antes de o homem ter visto a luz pela primeira vez. Com quem Deus tomou conselho na criação das suas criaturas e na colocação delas em seu devido lugar. Contemple os pássaros voando pelo ar, os animais vagando pela terra, os peixes nadando nos mares e pergunte então, quem fez a diferença existente entre eles? Não foi o Criador, que de maneira soberana determinou os vários habitats e as várias adaptações para a existência deles? Dirige o seu olhar para os céus, contemple os mistérios da soberania divina que ali confrontam o observador perspicaz. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. 1 Coríntios 15, 41. Por que existem essas diferenças? Porque o Sol é mais glorioso do que os planetas que o cercam. Porque há estrelas de primeira grandeza e outras de 10ª grandeza. Porque há desigualdades tão espantosas. E porque há estrelas cadentes, estrelas errantes, como diz Jó 13, ou seja, estrelas arruinadas. A única resposta possível é: por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, 11. Agora pense em nosso planeta. Por que 2/3 da sua superfície estão cobertos de água? Por que tão grande parte do terço restante é imprópria para a agricultura e para a habitação humana? Por que há tão vastas áreas pantanosas, desertos e geleiras? Por que um país é topograficamente tão inferior ao outro? Por que um é fértil e o outro quase estéril? Por que um é rico em minérios enquanto o outro nada pode oferecer? Por que o clima de um país é ameno e saudável e o outro é o oposto? Por que um país tem rios e lagos em abundância e outro é quase desprovido deles? Por que um país está constantemente sendo sacudido por terremotos e outro é quase totalmente livre deles? Por quê? Porque assim foi da vontade do Criador e sustentador de todas as coisas. Considere o reino animal e note a maravilhosa variedade. Que comparação é possível entre o leão e o cordeiro, o urso e o cabrito, o elefante e o rato? Alguns
tais como o cavalo e o cachorro, são dotados de grande inteligência. Outros, tais como ovelhas e porcos, parecem ser quase totalmente destituídos dela. Por quê? Alguns foram destinados a ser animais de carga, enquanto outros gozam de uma vida de liberdade. Porque a mula e o jumento estão submetidos a um destino de penosa labuta, enquanto o leão e o tigre têm licença de percorrer a floresta a seu bel prazer. Alguns deles são próprios para o consumo humano, outros não. Alguns são belos, outros feios. Alguns são dotados de grande força física, outros parecem totalmente indefesos. Alguns correm velozes, outros mal conseguem arrastar-se. É o contraste entre o coelho e a tartaruga. Alguns são úteis ao homem, outros não parecem ter qualquer valor. Alguns vivem durante anos, outros, no máximo, alguns meses. Alguns são mansos, outros são ferozes. Por que todas essas variações e diferenças? Isso também se aplica aos pássaros e aos peixes. Considere agora o reino vegetal. Por que as rosas têm espinhos e os lírios crescem sem eles? Por que uma flor emite aroma perfumado e outra não possui aroma algum? Por que uma árvore produz frutos sadios e outra frutos venenosos? Por que um vegetal suporta bem a geada enquanto o outro murcha sob as mesmas condições? Por que uma macieira se carrega de fruto ao passo que outra, da mesma idade e plantada no mesmo pomar, é quase estéril? Por que uma planta floresce uma dúzia de vezes por ano e outra o faz apenas uma vez em cada século? Na verdade, tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos, diz o Salmo 135, verso 6. Considere as hostes angelicais. Certamente acharia uniformidade aqui, no entanto, não é assim. Como no resto do universo, o mesmo soberano beneplácito do Criador aqui se evidencia. Alguns anjos têm uma posição superior à de outros. Alguns são mais poderosos do que outros. Alguns estão mais perto de Deus do que outros. As Escrituras revelam uma gradação e uma graduação específica e bem definida nas ordens angelicais. Dos arcanjos, serafins e querubins, chegamos aos principados e potestades, como está em Efésios 3:10. E de principados e potestades a dominadores, como está em Efésios 6:12. E então aos simples anjos. E mesmo entre estes, lemos de anjos eleitos, 1 Timóteo 5:21. Outra vez indagamos, por que essa desigualdade, essa diferença em hierarquia e ordem? Podemos apenas dizer, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, verso 3. Se, pois, percebemos a soberania de Deus demonstrada através de toda a criação, por que deve ser tido como uma coisa estranha quando o vemos operando no meio da raça humana? Por que se vê como estranho o fato de que Deus se compraz em dar 5 talentos a uma pessoa, mas apenas um para outra? Por que estranhar quando este nasce com uma constituição robusta, mas aquele, embora tendo os mesmos pais, é fraco e doente? Por que julgar estranho quando Abel é ceifado na flor da idade, enquanto Caim tem permissão para viver ainda muitos e muitos anos? Por que acharmos estranho que alguns nascem sem muita inteligência e outros com grandes dotes intelectuais? Que alguns nascem fisicamente letárgicos e outros plenos de energia? Que alguns nascem com temperamento egoísta e violento, enquanto outros são mais naturalmente meigos, submissos e gentis, apesar de todos pecadores? Porque deve ser considerado estranho o fato que alguns são naturalmente qualificados para liderar e governar, mas outros têm capacidade apenas para seguir e servir. A hereditariedade e o meio ambiente não são responsáveis por todas essas variedades e diferenças. Não, é Deus quem faz uma coisa diferente da outra. Por que Ele assim o fez? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, diz Jesus em Mateus 11:26. Essa deve ser a nossa resposta. Aprenda, portanto, essa verdade fundamental, que o Criador é absolutamente soberano, executando a sua própria vontade, cumprindo o seu próprio beneplácito,
nada considerando senão a sua própria glória. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, diz Provérbios 16, verso 4. Não tinha ele o direito absoluto de agir assim? Porque Deus é Deus, quem ousaria desafiar suas prerrogativas? Murmurar contra ele é franca rebeldia. Questionar os seus caminhos é contestar a sua sabedoria. Criticá-lo é cometer pecado da pior espécie. Seria o caso de termos esquecido quem ele é. Veja, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Isaías 40, 17 e 18.